Olá, eu sou Flávio Ferreira, estamos aqui para mais um vídeo nesse lugar maravilhoso, Pedra da Boca, no município de Pacifica, no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Por que você deveria dedicar um tempo para trabalhar autoconhecimento? No meu caso, eu busquei por quê? Porque eu estava vendo, em determinado momento da minha vida, que havia algumas dificuldades que eu não estava conseguindo resolver e eu estava procurando problema no mundo, botando culpa no mundo, nas pessoas do mundo, nas situações do mundo, tudo lá fora. E aí chegou uma hora que eu tive que me confrontar comigo mesmo e procurar saber onde está o problema real. É no mundo ou em mim? Então, se é em mim, eu tenho que me autoconhecer e através do autoconhecimento vem o próximo passo, que é o autodesenvolvimento. Mas você só pode se autodesenvolver se antes você se conhece. E por que a gente evita ao máximo, deixa para depois se conhecer? É porque pode ser um processo inicialmente doloroso. Você, quando se conhece, você vai ver coisas boas em você e vai ver coisas que não são tão boas. Você vai ver que você erra, você vai ver que tem qualidades que não são muito nobres, são qualidades negativas. E a gente não quer ver isso, a gente quer ver isso nos outros, a gente não quer ver na gente. Mas qual é a vantagem de eu ver algo errado em mim? Bem, se você vê pelo lado da culpa, eita, eu sou errado, não sei o quê, eu não presto para nada, isso vai trazer mais sofrimento. Mas se você vai pelo caminho da responsabilidade e diz assim, essa atitude minha não é correta, esse jeito meu de fazer isso não é correto, não é o legal. Então o que eu vou fazer? Vou mudar isso que não é legal, que não é muito nobre, por um gesto mais nobre, por uma forma de sentir mais nobre, por uma forma de falar mais nobre, mais comprometida com construir algo melhor. Nesse caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu aprendi uma coisa muito interessante. Nós temos na nossa mente vários tipos de doutrinações, vários tipos de valores, sentimentos, emoções negativas que vieram dos outros e nós permitimos que se instalasse em nós. A gente às vezes fala que as pessoas nos obrigaram a se sentir assim. Não. Nós permitimos que aquelas pessoas instalassem em nós pensamentos, sentimentos que não eram muito legais. Então, quando a gente entende que isso foi uma permissão que eu dei daquela pessoa me influenciar, ou aquelas situações me influenciarem, eu posso decidir, não, eu não quero mais que isso me influencie, eu não quero mais que esse pensamento me influencie. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo de um padrão muito antigo que voltou. Um amigão meu me pediu ajuda e eu falei para ele, tá, eu vou aí te ajudar. Aí no caminho de fechar a porta, janela e tal, a minha mente começou, peraí, mas não é ele que está com problema? Então é ele que vem aqui. E quando eu vi aquele pensamento, eu disse, rapaz, ó, o orgulho aí. Isso é orgulho, isso é vaidade. O meu amigo está precisando de mim. Eu falei que ia lá. Eu não já falei que ia lá? Ele não está precisando? E a minha própria mente falando isso. Ah, ele que vem aqui, ele que está com problema. E eu novamente. Isso é só minha mente, isso é só o meu passado. Isso não é o que eu me comprometi a ser. Eu me comprometi a ser uma pessoa que ajuda, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que vai em direção a quem pede ajuda. E minha mente lá, quer dizer, essa minha mente, esse pensamento, ele quiser que venha. Atrás dele tem o quê? Tem um sentimento. Que sentimento é esse que tem por trás desse pensamento? Orgulho. Então, quando alguma coisa está acontecendo, que sua mente começa, não é do jeito que eu queria, deveria ser assim, tal, tal, tal. Olhe bem para aquele sentimento, olhe bem o sentimento que tem por trás do que você está falando. E você vai descobrir que é o quê? Egoísmo, que é vaidade, que é orgulho. E se você observa, não tem culpa nenhuma, tudo bem, você tem isso, eu tenho orgulho dentro de mim. Estou falando aqui de um orgulho que veio na minha cabeça. Esse orgulho veio da onde? Só tinha eu em casa. Eu tenho orgulho. Então, só que eu não deixo mais aquele orgulho me dominar, né? Porque eu sei que eu tenho ele. Eu olhei para mim e digo, rapaz, isso é orgulho. Olha lá. Então,
Quando você sabe que tem, isso é autoconhecimento, ou seja, você olhar e dizer, eu tenho esse defeito. E aí, magicamente, o que acontece? Esse defeito para de dominar suas atitudes. E você começa a fazer algo que é diferente, que é, apesar de eu ter isso, eu não vou agir assim. Apesar de eu ter esse sentimento de que o meu amigo que tem que vir aqui, até desse pensamento, apesar disso, eu vou fazer como o Flávio que eu gostaria de ser, como o Flávio que eu quero ser. Então eu trago esse gostaria, que seria bem longe, para o momento presente. Então eu vou lá agora. Então isso já é o quê? Autodesenvolvimento. Você se autodesenvolve quando você se autoconhece, assume que você tem aquele padrão de orgulho, ou de vaidade, ou de medo, ou de insegurança. Tem coisas que às vezes eu olho assim, eita, tô com medo de fazer isso. Essa semana também, ó, agora, setembro de 2016, depois de 20 anos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, me convidaram para dar uma aula para deficientes mentais. Eu sou professor de Tai Chi Chuan e me chamaram para dar aula de Tai Chi Chuan para deficientes mentais. Eu nunca fiz isso. Veio o quê? Medo. Eu digo, como é que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, assim, aquele sentimento veio. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou encarar. Eu encarei. Eu não sabia andar de bicicleta, encarei e aprendi a dirigir bicicleta. Eu não sabia dirigir carro, encarei o medo, porque a gente quer dirigir carro, mas naquele primeiro dia que você pega na direção, você sente medo. E eu encarei, tal. Então, eu vi que eu tinha medo, mas só que eu não deixei o medo me dominar e eu não liguei para a pessoa para dizer, ó, eu não vou mais não, e inventar uma desculpa. Eu digo, não, esse não é o cara que eu quero ser o cara que encara o medo, encara a responsabilidade. Fui lá e foi uma aula maravilhosa, foi uma troca de energia. Eu fui desafiado a lá criar movimento, adaptar os movimentos para aquela situação, e eu saí radiante de alegria. Ou seja, houve um desenvolvimento na minha forma de trabalhar. Mas por quê? Primeiro, acostumar com o autoconhecimento, ou seja, acostumar a ver que eu tenho falhas. E aí, autodesenvolvimento vem na sequência, que é, o que eu vou fazer com isso? Em vez de perguntar, por que eu estou com medo? Não. O que eu vou fazer com esse medo? Ah, eu vou encarar. Ah, esse defeito, por que eu tenho ele? Não importa, por que eu sou orgulhoso? Importa assim, o que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar ele me dominar ou eu vou fazer o que eu quero ser, como eu quero ser? Então, autodesenvolvimento é esse caminho. Muita paz, muita luz e obrigado por estar aqui.